Você está ignorando o universo todos os dias, não metaforicamente, literalmente de forma clínica e mensurável. E isso pode custar tudo. Existe algo que ele sempre notou, algo que o perseguia como uma sombra quente nas tardes de verão em Queens, quando era criança e o céu de Nova York ainda deixava passar algumas estrelas entre a névoa laranja da cidade. Havia uma sensação, não exatamente de medo, mas de um peso específico no peito, como se o próprio ar ficasse mais denso quando você percebia, de verdade percebia, o tamanho do que está lá fora. Um peso que não é tristeza, não é angústia comum, é algo mais preciso. Uma espécie de clareza comprimida, como quando você segura o ar nos pulmões por tempo. Demais, o corpo começa a entender que precisa do cosmos tanto quanto precisa do oxigênio. E ele queria falar sobre árvores. Sim, árvores. Porque a coisa mais extraordinária do universo observável não está em nenhuma galáxia distante que você nunca vai visitar. Está ao alcance das suas mãos agora mesmo. Está no parque da esquina, na calçada rachada, pela raiz taimosa, na sombra que cai sobre o banco de madeira onde alguém almoça sem olhar para cima. E a razão pela qual ninguém fala sobre isso, a razão real, é que a ciência mais assombrosa frequentemente se esconde exatamente onde achamos que já sabemos tudo. Em momento, ele vai te mostrar porque tocar em uma árvore todos os dias não é misticismo, não é terapia alternativa, não é aquela coisa que as pessoas dizem em retiros de fim de semana. É física. É bioquímica de precisão. É comunicação interestelar em escala molecular acontecendo debaixo dos seus pés. E quando você entender o mecanismo real por trás disso, vai querer sentar no chão perto de cavalo e simplesmente ficar quieto por momento. Não por espiritualidade, por puro respeito científico. Mas vamos começar pelo começo. Pelo lugar onde a maioria das pessoas começa qualquer noite comum. Você já fez aquilo, não é? Sair tarde depois do jantar, talvez com copo de algo frio na mão, e parar por alguns segundos no quintal ou na varanda, e olhar para cima. O céu está ali. As estrelas piscam ou parecem piscar, que é uma distinção importante que vamos tocar mais tarde. E por momento, fragmento de segundo entre pensamento e outro, você sente aquela coisa, aquela vertigem suave. Aquela sensação de que o chão deveria estar cedendo, mas não cede. E então o celular vibra, ou alguém chama de dentro, e você entra. E o universo continua sem você. Isso acontece bilhões de vezes por noite. Em todo o planeta, bilhões de seres humanos tendo aquela faísca de contato com o incompreensível e imediatamente a descartando, porque há uma série para assistir, porque o trabalho amanhã começa cedo, porque esse tipo de pensamento sabe como não leva a nada prático. Ele acredita que essa é uma das frases mais perigosas que a civilização humana já produziu. Não leva a nada prático. Porque veja bem, e isso é importante. Toda vez que nossos antepassados disseram que algo não levava a nada prático, eles criaram buraco no mapa do conhecimento. E buracos no mapa do conhecimento são exatamente onde as espécies tropeçam, onde impérios desaparecem, onde planetas ficam silenciosos. Agora, sobre as árvores. Ele prometeu falar sobre árvores e Feynman que não cumpre, o que promete é apenas homem falando alto. Pense em algo que você provavelmente fez hoje ou ontem ou em algum momento da semana passada. Você passou por uma árvore, talvez tenha desviado dela na calçada. Talvez tenha estacionado o carro embaixo dela e ficado levemente irritado, como os pássaros. Talvez tenha sentado embaixo dela durante 10 minutos de almoço roubado. O que você provavelmente não fez foi tocar nela com intenção, com curiosidade científica real. Com a pergunta que toda criança faz e todo adulto esquece de fazer. O que está acontecendo aqui? Exatamente, porque o que está acontecendo aqui é absolutamente extraordinário. Mas antes de chegar no coração disso, ele precisa te colocar em lugar específico, lugar desconfortável. Porque a ciência real começa no desconforto, não no conforto. Começa quando você para de fingir que as coisas que não entende não existem. Você já ouviu falar do filtro de Drake? Não há equação, a ideia por baixo da equação. A pergunta que o físico Fermi fez certa tarde durante almoço com colegas em Los Alamos de forma aparentemente casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Onde estão todos? O universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem algo entre 200 e 400 bilhões de estrelas.
Dessas estrelas, uma fração enorme tem planetas. Desses planetas, uma fração tem condições que permitiriam química complexa. E nós, a Terra, somos ponto de poeira orbitando uma estrela medíocre na borda de braço espiral de uma galáxia completamente comum. Se você fizer as contas, mesmo com as estimativas mais conservadoras, o universo deveria estar cheio de civilizações. Deveria ser barulhento. Deveria estar transbordando de sinais, de estruturas, de evidências de inteligência. E, no entanto, silêncio. Silêncio que não é paz. É o tipo de silêncio que você encontra quando entra em uma sala onde algo ruim aconteceu antes de você chegar. Esse silêncio tem nome, o paradoxo de Fermi. E ele deveria te manter acordado de noite. Não porque aliens são assustadores, mas porque as explicações possíveis para esse silêncio são, cada uma delas à sua maneira, profundamente perturbadoras para qualquer espécie inteligente que esteja ouvindo. Uma das explicações mais sérias é o que chamamos de grande filtro. A ideia é esta: existe algo no caminho evolutivo de qualquer civilização, uma barreira, obstáculo de probabilidade quase zero, que impede que a inteligência complexa se torne duradoura e expansiva. A pergunta que te devia comprimir o peito como uma pedra fria é: esse filtro está no nosso passado ou no nosso futuro? Se está no passado, se o salto da química simples para células complexas, ou de células para organismos multicelulares, ou de organismos para consciência, foi o filtro, então temos sorte. Somos o resultado improvável de algo extraordinariamente raro. E talvez estejamos sozinhos ou quase sozinhos no universo observável, o que é solitário, mas não letal. Mas se o filtro ainda está por vir, se a extinção das civilizações tecnológicas é quase inevitável em uma certa fase de desenvolvimento, então cada estrela que você vê no céu à noite pode ser o cemitério de algo que dia pergunta as mesmas coisas que você pergunta. E o silêncio não é ausência, é advertência. Agora você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com árvores? Tudo. Absolutamente tudo. E ele vai te mostrar por quê. Porque é exatamente aqui que a maioria das narrativas sobre ciência comete o erro de virar à esquerda quando deveria virar à direita. O problema da humanidade frente ao cosmos não é tecnológico, não é financeiro, é de percepção. É a incapacidade crônica e quase patológica de reconhecer sistemas complexos ao redor de si mesmo quando esses sistemas não têm telas ou botões ou notificações. É o hábito de chamar de simples o que simplesmente ainda não entendemos. E a árvore no parque é o melhor exemplo que existe. Mas atenção, porque em alguns momentos ele vai te mostrar as 3 camadas de comunicação que acontecem dentro e ao redor de uma árvore. E a terceira vai mudar a forma como você enxerga o que chamamos de vida individual. Guarda esse pensamento. Primeiro, vamos falar sobre o que uma árvore realmente é. E para isso, esqueça tudo que você aprendeu na 4ª série. Não porque estava errado, mas porque estava incompleto. Como mapa que mostra as cidades, mas não as estradas, não os rios, não as rotas de migração dos pássaros. Uma árvore é uma máquina de conversão de energia cósmica. Literalmente, o que ela faz, no nível mais fundamental, é pegar radiação eletromagnética de uma fusão nuclear que acontece a aproximadamente 150 milhões de quilômetros de distância e transformar essa energia em carbono sólido em celulose e moléculas orgânicas complexas. Ela pega a luz de uma explosão termonuclear e faz madeira com ela. Ela pega o vazio entre o Sol e a Terra e o transforma em sombra que você pode sentar embaixo. Isso é fotossíntese. E quando você descreve assim, sem os eufemismos pedagógicos, sem suavizar a equação, parece absolutamente impossível. Parece que alguém inventou. Parece que alguém sonhou durante uma noite de febre muito alta e decidiu que seria uma boa ideia transformar luz em carbono e oxigênio como subproduto casual. E, no entanto, isso acontece em cada folha, em cada milímetro quadrado de clorofila, bilhões de vezes por segundo, em silêncio total, enquanto você passa ao lado sem molhar. Agora, o oxigênio que você acabou de respirar, enquanto lia essa frase, com alta probabilidade estatística, foi produzido por uma árvore ou por fitoplâncton oceânico que usa o mesmo mecanismo. Você está, nesse exato instante, sendo sustentado pelo subproduto metabólico de uma máquina solar que a evolução demorou bilhões de anos para refinar.
Cada respiração é uma transação cósmica. Cada inspiração é você tomando emprestado algo que uma planta produziu capturando estrela. Se isso não te parece extraordinário, é porque você se acostumou. E se acostumar com o extraordinário é dos sintomas mais graves da cegueira científica, que ameaça nossa espécie. Mas a fotossíntese é só a camada mais visível, a mais óbvia, a camada de superfície. E ele prometeu 3 camadas. A segunda é onde as coisas começam a ficar perturbadoramente interessantes. Sob os seus pés, se você estiver próximo de qualquer floresta ou área com vegetação significativa, existe uma rede. Não uma metáfora de rede. Uma rede literal, bioquímica, funcional, com transferência de informação mensurável em laboratório. Chamamos de micorriza, que é o nome científico para a associação simbiótica entre fungos e raízes de plantas. E o que acontece nessa rede é algo que, quando foi descoberto e documentado de forma rigorosa nos anos 90 e 2000, fez muitos biólogos ficarem sentados em silêncio por um momento antes de escrever qualquer coisa. As árvores se comunicam, não de forma poética, de forma química, elétrica e fúngica. Uma árvore atacada por insetos libera compostos voláteis, moléculas orgânicas específicas que se dispersam pelo ar, que são detectadas por árvores vizinhas, que então aumentam sua produção de compostos de defesa antes de serem atacadas. A mensagem viaja, a informação é transferida. A resposta chega antes do ataque. Mas a parte que realmente muda a perspectiva é o que acontece sob o solo. Os filamentos fúngicos, chamados hifas, criam conexões físicas entre as raízes de árvores diferentes, às vezes de espécies diferentes, formando uma rede que os pesquisadores chamaram, de forma completamente séria e sem nenhuma ironia, da Internet da floresta. E por essa rede circulam nutrientes, açúcares, sinais de estresse, avisos de seca, sinais de ataque. Árvores adultas, as que os pesquisadores chamam de árvores mãe, transferem carbono para mudas jovens que ainda não conseguem realizar fotossíntese suficiente por conta própria. Elas mantêm vivas as raízes de árvores mortas durante anos, passando nutrientes pela rede para troncos que já não têm copa. Por quê? Porque o sistema funciona melhor com mais nos ativos. Porque a rede é mais resiliente quando ninguém fica para trás. Agora segura esse pensamento. Porque a terceira camada é onde ele prometeu que tudo ia mudar. Se você tocou em uma árvore hoje, se você colocou a mão na casca áspera ou na textura fibrosa de cedro ou no liso levemente frio de uma faia, algo aconteceu. Não magicamente, quimicamente. O contato físico com superfícies naturais, especialmente superfícies vivas, desencadeia uma cascata de respostas fisiológicas no corpo humano que estamos apenas começando a mapear com precisão. Mas antes de entrar nos mecanismos, ele quer que você entenda o contexto evolutivo, porque sem o contexto, os mecanismos parecem curiosidades. Como contexto, parecem inevitáveis. Durante a maior parte dos últimos 200.000 anos de história da espécie Homo sapiens, vivemos em contato constante com ambientes naturais. Dormíamos no chão ou muito perto dele. Nossas mãos tocavam madeira, pedra, terra, folha, raiz todos os dias sem exceção. Nossos sistemas nervosos, imunológicos, endócrinos evoluíram em diálogo constante com o ambiente não urbano. A cidade, o concreto, o plástico, a ausência de solo e árvore e bactéria do chão, isso tem, do ponto de vista evolutivo, 0,01% de tempo de existência. É um experimento novíssimo que fizemos em nós mesmos sem grupo controle, sem protocolo, sem consentimento informado da espécie. E os dados estão chegando, não de terapeutas alternativos, de imunologistas, de neurocientistas, de psicofisiologistas, e os dados são incômodos para quem preferia que o universo fosse simples. Estudos japoneses sobre o que chamam de Shinrin-yoku, que significa literalmente banho de floresta, mostram reduções mensuráveis na concentração de cortisol salivar, reduções na pressão arterial sistólica, aumentos na atividade das células natural killer do sistema imunológico, que são aquelas células cuja função é destruir células tumorais e células infectadas por vírus. Não sensações subjetivas de relaxamento, marcadores biológicos objetivos, mensuráveis, replicáveis. Por quê? Por causa dos fitoncidas. Compostos orgânicos voláteis liberados pelas árvores, especialmente coníferas, como defesa contra patógenos e insetos. Quando você respira num ambiente florestal, você está inalando uma farmácia de moléculas evolutivamente refinadas ao longo de centenas de milhões de anos, e o seu sistema imunológico as reconhece, as usa.
Responde a elas como se fossem sinais que estava esperando, porque do ponto de vista evolutivo, eram sinais que estava esperando. Bilhões de anos de coevolução entre a bioquímica vegetal e a biologia animal criaram interfaces que ainda funcionam. Mesmo que você passe a semana inteira sob luz fluorescente num escritório com ar-condicionado e comida processada, 20 minutos de contato com uma superfície de árvore real ainda ativa mecanismos que foram selecionados durante eras geológicas. Isso é o que ele quer dizer quando diz que a ciência mais extraordinária está onde você pensa que já sabe tudo. E aqui, nesse ponto exato, é onde o argumento cósmico e o argumento biológico se encontram. E é aqui que a conversa fica realmente séria. Fique com ele por mais alguns minutos, porque o que vem a seguir é a parte que a maioria dos vídeos de ciência nunca tem coragem de dizer en voz alta. Nós somos, como especie, profundamente desconectados dos sistemas que nos mantêm vivos, não apenas emocionalmente. Cognitivamente, não reconhecemos as interfaces que nos sustentam. Não conseguimos nomear 10 plantas comestíveis nativas da nossa região. Não sabemos distinguir um fungo benéfico de um patogênico. Não reconhecemos o canto dos pássaros que indicam qualidade de ecossistema. Passamos anos de educação formal sem aprender a ler as informações que a biosfera escreve em linguagem química, elétrica e estrutural todos os dias. E isso, ele insiste, é exatamente o tipo de cegueira que mata civilizações. Não de forma dramática, não como explosão ou invasão. Com silêncio gradual, com erosão lenta dos sistemas de suporte, com a perda progressiva de algo que chamamos como uma imprecisão frustrante de biodiversidade, quando o que realmente queremos dizer é a teia complexa de interdependências que torna possível a existência de qualquer coisa que importa para nós. Voltemos ao filtro de grande por um instante, porque agora que você entende a micoriza, que entende os fitoncidas, que entende a rede viva sob seus pés, a pergunta muda de forma. Não é mais apenas onde estão as outras civilizações. E também, quando as civilizações chegam ao ponto M, que podem destruir seus sistemas de suporte biológico mais rápido do que conseguem compreendê-los, quantas sobrevivem, quantas percebem o que estão fazendo antes de ser tarde demais. E a resposta, com base no que sabemos sobre a fragilidade de sistemas complexos, sobre pontos de inflexão, sobre dinâmicas não lineares de colapso, não é reconfortante. Não é reconfortante de forma nenhuma. Mas ele não está aqui para te deixar paralisado. Paralisia não é uma estratégia de sobrevivência. Paralisia é o que acontece quando o contexto existe, mas as ferramentas de pensamento estão ausentes. E ele prometeu ferramentas, então vamos chegar lá. Mas primeiro, a escalada, porque você precisa sentir o peso real antes de poder carregar algo com clareza. Imagina a seguinte escala temporal. Se você comprimisse toda a história da vida na Terra em um único dia de 24 horas, sendo que o planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, as primeiras células simples aparecem por volta da meia-noite e meia. A vida multicelular aparece por volta das 8:30 da noite. Os dinossauros aparecem aproximadamente às 11 horas e 22 minutos. Eles se extinguem às 11 horas e 41 minutos. Toda a história humana, os últimos 200.000 anos, ocupa os últimos 22 segundos antes de meia-noite. A Revolução Industrial, onde começamos a modificar sistemas planetários em escala geológica, ocorre no último décimo de segundo. Sente o peso disso? Sente como uma pedra no peito, porque o que isso significa é que somos recém-chegados num sistema de uma complexidade que levou bilhões de anos para atingir equilíbrio, e chegamos correndo, barulhando, modificando, sem ter lido o manual. Sem saber que existe um manual, sem sequer ter parado para observar que a complexidade ao nosso redor não é decoração, é infraestrutura. As árvores da Terra estão aqui há aproximadamente 350 milhões de anos. Elas sobreviverão 5 extinções em massa. Passaram por mudanças de temperatura, por variações de dióxido de carbono, por impactos de asteroides, por glaciações que cobriram continentes. E estão aqui, adaptadas, modificadas, diversificadas, mas presentes. A casca que você tocaria num cavalo velho carrega, uma história bioquímica que faz nossa civilização inteira parecer o experimento de um fim de semana, a algo que ele gosta de chamar de arrogância de escala temporal.
E quando uma espécie que existe há 200.000 anos começa a tomar decisões sobre sistemas que levaram centenas de milhões de anos para se equilibrar com base em dados de 100, 200, 300 anos. É como se alguém que chegou a uma festa às 11h58 da noite decidisse reorganizar os móveis, porque não gostou da disposição, sem saber que a disposição foi cuidadosamente planejada ao longo de décadas, para que a estrutura do edifício se mantivesse de pé. E a consequência dessa arrogância não é abstrata, é mensurável. As espécies estão se extinguindo a uma taxa estimada entre 100 e 1000 vezes maior que a taxa de extinção de fundo natural. Isso é o número que você lê e esquece, porque é grande demais para encaixar em qualquer moldura emocional que tenhamos. Mas cada espécie extinta é nó da rede desativado. E redes complexas, como você talvez já tenha aprendido em teoria de sistemas ou em epidemiologia ou em economia comportamental, têm pontos de inflexão. Abaixo de certa densidade de conexões, a rede não apenas funciona pior, ela colapsa. Isso não é ficção científica, é teoria de grafos aplicada à biologia de ecossistemas. É matemática. E a matemática não se importa com nossos sentimentos sobre o assunto. Agora ele precisa de você focado, porque estamos chegando na parte que realmente importa, na parte onde a angústia se transforma em capacidade. E ele vai te dar 3 ferramentas de pensamento, que vai querer usar toda vez que olhar para uma árvore, para o céu, para qualquer sistema natural ao redor. Essas ferramentas são a diferença entre ser um observador passivo do cosmos e ser alguém que começa, mesmo que modestamente, a participar da conversa que o universo está tendo consigo mesmo há bilhões de anos. Mas antes de revelar a primeira ferramenta, ele quer te fazer uma pergunta que Feynman gostava de fazer aos seus alunos quando queria sacudir algo que estava dormindo dentro deles. A pergunta é simples. A resposta muda tudo. Você sabe a diferença entre saber o nome de algo e conhecer algo. Ele costumava contar sobre o pai dele, Melville Feynman, que quando via um pássaro num campo, não dizia o nome do pássaro. Dizia o que o pássaro estava fazendo. Dizia como ele se movia. O que o movimento dizia sobre o que ele estava procurando. E então dizia, o nome do pássaro é diferente em cada idioma, mas o que o pássaro está fazendo, isso é universal, isso é real. Isso você pode observar em qualquer lugar do mundo e vai ser verdade. Sabe, o nome de algo é o começo de uma ilusão muito perigosa. A ilusão de que nomear é entender. Quantas vezes você ouviu a palavra fotossíntese e achou que sabia o que era? Quantas vezes a palavra DNA criou em você a sensação de ter compreendido algo, quando na verdade você tinha apenas etiquetado uma caixa sem jamais olhar dentro? A primeira ferramenta é esta. Questione o que você acha que já sabe, e não de forma abstrata, de forma física. Vá até uma árvore, olhe para a casca, pergunte o que está acontecendo ali, não o nome, o processo. A transação energética, o fluxo de informação, a história bioquímica contida em cada centímetro de floema e xilema. Você vai perceber que não sabe. E essa percepção específica de não saber é o ponto de partida de qualquer coisa que vale a pena aprender. Sócrates tinha um nome para isso, chamava de aporia, o estado de perplexidade produtiva. O ponto em que a certeza falsa foi removida e o espaço real do pensamento se abre. Feynman chamava de prazer de não saber e ele insistia que esse prazer era mais importante do que qualquer diploma, que qualquer título, que qualquer acúmulo de fatos memorizados para provas que são esquecidos uma semana depois. A segunda ferramenta é a escala. Aprenda a mover sua perspectiva entre escalas de tamanho e de tempo. É uma das habilidades cognitivas mais poderosas que qualquer ser humano pode desenvolver e é quase completamente ausente da educação formal. Ele gostava de fazer o seguinte exercício mental com seus estudantes. Ele começava pela escala humana, cerca de 1 a 2 metros, o tamanho de uma pessoa. E então estendia a escala em 10 vezes em cada direção. 10 metros, uma árvore de tamanho médio. 100 metros, um quarteirão. 1 quilômetro, uma cidade pequena. 10 quilômetros, uma metrópole. 100 quilômetros, um estado. 1000 quilômetros, um país de tamanho médio. 10.000 quilômetros, metade da Terra. E continuava para cima, para o sistema solar, para a galáxia, para o universo observável. E então voltava para baixo. 1 décimo de metro, sua mão. 1 centímetro, a ponta do seu dedo. 1 milímetro, a espessura de uma folha de papel. 1 décimo de milímetro, uma célula. 1 micron, uma bactéria. 1 nanômetro, uma grande molécula. 1 décimo de nanômetro, um átomo.
E em cada uma dessas escalas existem regras diferentes, física diferente, comportamentos diferentes. O que funciona numa escala não funciona em outra. E a maior parte das confusões humanas, filosóficas, políticas, existenciais, vem de aplicar as regras de uma escala a fenômenos que acontecem em outra. Quando você aprende a mover a câmera, quando aprende a mudar a lente sem perder o fio condutor da realidade, você se torna um pensador diferente. Você começa a ver conexões que eram invisíveis. Você começa a fazer perguntas que antes pareciam não ter sentido. A terceira ferramenta é o que ele chamava de pensar pelas consequências. Toda vez que você ouvir uma afirmação, qualquer afirmação, sobre o universo, sobre a biologia, sobre a sociedade, sobre o futuro, a pergunta que você deve fazer automaticamente é: se isso for verdade, o que mais deve ser verdade? E se não for verdade, o que muda? Isso é o coração do método científico. Não é um laboratório, não é um equipamento caro, é uma postura mental. É a recusa de tratar afirmações como decoração verbal e o hábito de tratá-las como estruturas que precisam suportar o peso das suas implicações. Pensa assim como a árvore. Se é verdade que as árvores se comunicam através de redes fúngicas, o que mais deve ser verdade? Deve ser verdade que uma floresta não é uma coleção de indivíduos. Deve ser verdade que o conceito de organismo individual, tão fundamental para a biologia moderna, pode ser incompleto. Deve ser verdade que cortar uma árvore numa floresta densa não é um evento isolado, mas uma interrupção numa rede de comunicação nativa. Deve ser verdade que a saúde de uma floresta não pode ser avaliada individualmente, árvore por árvore, mas sistemicamente, pela densidade e qualidade das conexões. E se isso for verdade para florestas, que outros sistemas ao seu redor você tem estado avaliando individualmente quando na verdade são redes? O seu corpo, sua comunidade, sua cidade, seu ecossistema econômico, suas relações? Você vê como uma árvore pode ser um portal para pensar diferente sobre absolutamente tudo? Agora, sobre o cosmos. Porque ele não te deixou sair da gravidade do paradoxo de Fermi sem resolver a tensão, e um bom professor não faz isso. O silêncio do universo não é necessariamente uma sentença de morte. Pode ser uma pista. E as pistas são o que os cientistas preferem ao invés de conclusões apressadas. Uma das possibilidades mais fascinantes que emergiu nos últimos anos de pesquisa sobre SETI, a busca por inteligência extraterrestre, e que talvez estejamos procurando da maneira errada. Que talvez nossa ideia de como uma civilização avançada se comporta seja limitada pela nossa própria experiência de civilização de apenas alguns séculos de desenvolvimento tecnológico. Como uma formiga tentando imaginar o comportamento de um arquiteto porque uma vez observou alguém movendo pedras. O físico Freeman Dyson propôs que uma civilização suficientemente avançada não construiria cidades maiores. Construiria estruturas que capturassem a energia da sua estrela inteira, uma esfera ao redor do Sol. E essa civilização seria quase invisível para nós porque sua assinatura eletromagnética seria completamente diferente do que estamos procurando. Seria infravermelho residual de eficiência perfeita, não rádio desperdiçado para o espaço como fazemos. Talvez o silêncio seja eloquência. Talvez seja a assinatura de uma maturidade tecnológica que não desperdiça energia em transmissões aleatórias. Talvez seja o que acontece quando uma civilização aprende a usar cada joule com precisão. Ou talvez ele gosta desta possibilidade por razões que vão além da ciência. Talvez a longevidade de uma civilização esteja correlacionada com a sua capacidade de reconhecer e respeitar os sistemas complexos que a sustentam. Com a capacidade de olhar para uma árvore e não ver apenas madeira ou sombra, mas uma interface cósmica ativa. Com a capacidade de perceber que a inteligência que levou bilhões de anos para emergir num planeta não é superior aos sistemas que a tornaram possível. Isso é especulação? Sim, mas especulação guiada por dados, por padrões, por analogias rigorosas. E a especulação guiada por dados é onde a ciência nasce. Einstein especulou sobre o que seria sentir-se viajando ao lado de um raio de luz. A relatividade especial nasceu dessa especulação, o que nasce da sua. Existe algo que acontece quando você toca numa árvore com atenção real. No misticismo, ele repete porque sabe que alguns de vocês ficaram com a sobrancelha levantada lá atrás.
mas algo fisiológicamente real. A textura irregular da casca ativa receptores táteis específicos diferentes dos ativados por superficies lisas manufaturadas. A temperatura levemente mais fria que a do ar, por causa da transpiração contínua das árvores, cria diferencial térmico que o sistema nervoso registra. Os fitoncidas no ar ao redor de qualquer árvore viva entram pelas vias respiratórias e interagem com receptores do sistema imunológico que estavam inativos. E há algo mais. Algo que vai soar estranho até você lembrar que está ouvindo falar de biofísica e não de fantasia. As árvores emitem sinais eletromagnéticos de baixíssima frequência como consequência de seu metabolismo, de seus processos de transporte de água, de suas respostas ao vento e à luz. E organismos vivos, incluindo humanos, têm tecidos condutivos que respondem a campos eletromagnéticos de baixíssima frequência. O efeito é mínimo. Mas num universo onde a evolução não desperdiça o que pode ser útil, e num corpo que passou eras se desenvolvendo em contato com esses campos, mínimo não significa irrelevante. Cada contato com uma superfície viva é uma conversa que você nem sabia que estava tendo. É uma linguagem que seu corpo aprendeu muito antes de qualquer idioma falado. É vocabulário que a evolução escreveu letra por letra durante centenas de milhões de anos. E quando você entende isso, quando você realmente sente o peso disso, a pergunta de quantos dias você pode passar sem ter essa conversa começa a parecer muito diferente. Pensa comigo agora num astronauta, não no filme. Na realidade documentada, astronautas que passam 6 meses na Estação Espacial Internacional voltam com perdas mensuráveis de densidade óssea, de massa muscular, de volume de fluido cerebrospinal. Com alterações na microbiota intestinal, com perturbações no ritmo circadiano que levam semanas para se restabelecer. Com algo que os psicólogos chamam de reintegração sensorial difícil, a estranheza de reaprender a existir num ambiente rico em estímulos naturais, depois de meses, num ambiente de estímulos controlados artificialmente. O corpo humano é ambiente sem gravidade normal, sem ciclos de luz natural, sem contato com solo, água, árvore, microorganismo ambiental. Começa a se desintegrar em formas mensuráveis, não porque seja fraco, mas porque foi construído para ambiente específico e esse ambiente inclui solo, inclui vento, inclui a irregularidade da superfície natural, inclui os compostos voláteis da vegetação, inclui a gravidade de planeta, com biosfera ativa. Nós não somos apenas animais que vivem na Terra. Somos animais que evoluímos como parte de sistema planetário específico. Somos, em termos muito precisos, uma excrescência desse sistema. A Terra não nos hospeda da forma como hotel hospeda hóspede. Ela nos constitui da forma como oceano constitui uma onda. E quando nos separamos do sistema que nos constituiu, quando passamos décadas construindo ambientes artificiais sem entender quais são as interfaces críticas que precisamos manter, estamos fazendo experimento cujos. Resultados ainda não temos dados suficientes para prever. E isso deveria ser aterrorizante da maneira mais produtiva possível. Deveria ser o tipo de medo que move, não o tipo que paralisa. Porque a boa notícia, e a uma boa notícia, é que o sistema ainda está aí. Ainda funciona. A rede micorrízica ainda está ativa sob cada parque urbano com alguma vegetação densa. Os fitoncidas ainda são liberados por cada árvore viva que sobrevive na cidade. As interfaces evolutivas ainda existem no seu corpo, esperando ser ativadas. Você não precisa de uma floresta amazônica para começar. Precisa de uma árvore. Uma, todos os dias. Com atenção, com a câmera cognitiva ligada, com a pergunta: o que está acontecendo aqui exatamente? E gradualmente, com repetição, com curiosidade, com as ferramentas de pensamento que ele descreveu, você começa a desenvolver o que poderíamos chamar de literacia cósmica. A capacidade de ler o universo onde quer que você o encontre. De reconhecer a física nas folhas, a química na chuva, a astronomia na madeira que foi construída de carbono capturado de uma estrela. De perceber que o extraordinário não requer telescópio ou laboratório ou acesso privilegiado. Requer atenção. E atenção é a coisa mais democrática do universo. Cada ser humano tem acesso à atenção. E cada ato de atenção genuína dirigido ao mundo natural é uma pequena recusa da cegueira que ameaça nossa espécie. É uma pequena aposta na possibilidade de que somos a espécie que passa pelo grande filtro.
que somos os que chegaram longe o suficiente para entender o que estão perdendo a tempo de não perder, porque ele acredita nisso, não com certeza, com a confiança provisória de que molhou para os dados, para os padrões, para as possibilidades, e decidiu que a aposta mais interessante era a capacidade humana de acordar antes do prazo, não porque seja garantido, mas porque é possível. É possível e suficiente. Sabe o que Carl Sagan dizia? Dice que somos a forma como o cosmos se conhece a si mesmo, que as estrelas precisaram explodir e se recombinar por bilhões de anos para producir moléculas suficientemente complexas para formar neurônios suficientemente organizados para olhar de volta para o céu e perguntar de onde viemos. Somos o universo desenvolvendo autoconsciência. Somos a equação observando a si mesma. Ele gostava dessa ideia. Mas ele adicionaria uma camada. Não somos apenas a forma como o cosmos se observa. Somos a forma como o cosmos sente a casca de uma árvore. Somos a forma como a bioquímica de 350 milhões de anos de evolução vegetal encontra a curiosidade de 200.000 anos de cognição humana. Somos a interface entre o tempo profundo do planeta e o instante minúsculo da consciência. Ponto. Isso não é poesia. É estrutura. E o que os dados indicam quando você os lê sem filtros sentimentais e sem filtros de cinismo. E o que acontece quando você aplica as ferramentas que ele descreveu a qualquer sistema suficientemente complexo que você encontrar. E a próxima vez que você passar por uma árvore, antes de virar à direita, antes de olhar para o celular, antes de continuar sem parar, ele te pede uma coisa, só uma. Para 30 segundos, e toca. E pergunta o que está acontecendo ali. E deixa a resposta ser incompleta. Deixa o não saber ser produtivo. Deixa a complexidade ser o convite que é. Porque se existem outras civilizações por aí no silêncio do universo, as que sobreviverão, as que chegarão do outro lado do filtro, ele apostaria, sem hesitação, que são aquelas que aprenderam a fazer exatamente isso. Que aprenderão a parar, a observar, a questionar, a reconhecer o extraordinário no ordinário, a tratar cada interface como o mundo natural, não como decoração ou recurso, mas como conversa. E conversas, afinal, são como inteligências crescem. Sim, sim. Cada árvore que você passa sem olhar é uma frase de uma conversa que o universo está tentando ter com você desde antes de você nascer. Cada dia sem contato com o mundo natural é dia em que seu corpo recebe menos do vocabulário que o criou. Cada geração que cresce sem literacia biológica real é uma geração que toma decisões sobre sistemas que não entende. Isso não é alarme, é orientação. E orientação, diferente de alarme, leva a ação, leva a percepção. Leva, eventualmente, se você fizer o trabalho de curiosidade todos os dias, a tipo de sabedoria que nenhuma inteligência artificial pode substituir porque é incorporada, é física, é feita de contato real com a matéria do planeta que nos fez. O universo é vasto. Sim. 13,8 bilhões de anos de expansão, de formação de galáxias, de ignição de estrelas, de colisão de mundos, de química progressivamente mais complexa acumulando estrutura sobre estrutura. E em algum lugar nessa vastidão, num planeta pequeno, numa tarde qualquer, primata bípede com córtex prefrontal extraordinariamente desenvolvido coloca a mão numa casca de árvore e por momento, instante, luminoso e frágil, duas histórias bilionárias se tocam. A da árvore é a sua, e isso ele te jura pela física, pela biologia, pela astrofísica e por tudo mais que importa. Isso é o evento mais extraordinário do universo observável. Não porque seja grande, mas porque é consciente. Porque você sabe que está acontecendo. E saber que algo extraordinário está acontecendo enquanto está acontecendo, isso é o que nos separa das pedras, que também são feitas de átomos estelares, mas não sabem disso. Isso é o que faz de você não apenas matéria do cosmos, mas matéria do cosmos que escolho prestar atenção. E essa escolha, repetida todos os dias, uma árvore por vez, uma pergunta por vez, uma escala de tempo e espaço por vez, é como civilizações constroem o tipo de sabedoria que não colapsa, que não desaparece no silêncio do universo, que deixa algo além de crateras e ruínas e frequências de rádio que ninguém responde. Cuida bem das suas árvores. São mais velhas que você imagina, sabem mais do que você percebe, e estão esperando com a paciência de quem sobreviveu 5 extinções em massa, que você finalmente pare de passar por elas sem olhar.